Imagina viajar sozinho, se hospedar em um hotel e simplesmente desaparecer sem deixar pistas. Agora, imagine que, semanas depois, seu corpo seja encontrado dentro de uma caixa d'água no telhado do mesmo hotel do qual você se hospedou. Parece até história de filme, mas isso, infelizmente, aconteceu de verdade. Hoje eu vou contar o caso de Elisa Lam, um dos mistérios mais estranhos e perturbadores de toda a internet. Tudo começou em janeiro de 2013. Elisa Lam tinha 21 anos. Era estudante universitária e morava no Canadá. Durante as férias, ela decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Até aí, nada muito fora do comum. Durante a viagem, ela se hospedou no Cecil Hotel, em Los Angeles. O hotel já tinha uma fama estranha por causa de histórias sombrias e acontecimentos bizarros ao longo dos anos. Mas ninguém nunca imaginaria que Elisa acabaria se tornando parte dessa trágica e infeliz história. Poucos dias depois, após chegar no hotel, ela desapareceu. Sua família perdeu contato com ela e, rapidamente, a polícia iniciou as buscas. Dias se passaram e nenhuma pista, até que os investigadores divulgaram um vídeo gravado por uma câmera de segurança do elevador do hotel. E foi aí que o caso ficou realmente estranho. Nas imagens, Elisa entrava no elevador e começa a agir de uma forma que ninguém conseguiu entender. A mesma aperta vários botões, olha para fora do elevador repetidamente, como se estivesse escondendo-se de alguém. Quando esse vídeo foi divulgado, a internet enlouqueceu. Milhares de pessoas começaram a analisar cada segundo de gravação. Alguns acreditavam que ela estava fugindo de alguém. Outros diziam que ela estava conversando com uma pessoa que não aparecia na câmera. E também surgiram teorias muito bizarras. Mas o mistério estava longe de acabar. Enquanto isso, hóspedes do hotel começaram a reclamar. A água estava com gosto estranho, cheiro desagradável e a cor parecia diferente do normal. Os funcionários decidiram verificar os reservatórios de água que ficavam no telhado do prédio. O que eles encontraram chocou a todos. Dentro de uma das caixas d'água estava o corpo de Elisa. A notícia correu o mundo inteiro. Mas, em vez de responder às perguntas, ela criou ainda mais dúvidas. Como Elisa conseguiu chegar até lá? Como entrou na caixa d'água? Como ninguém percebeu nada antes? E o que realmente estava acontecendo naquele vídeo do elevador? Após a investigação, as autoridades concluíram que não havia sinais de homicídio. Segundo a versão oficial, Elisa sofria de transtorno bipolar e poderia estar passando por um episódio psicológico grave que afetou seu comportamento. A causa da morte foi registrada como afogamento acidental. Mesmo assim, muitas pessoas não ficaram convencidas. Até hoje existem debates, teorias e discussões sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Mais de 10 anos depois, o caso continua sendo um dos maiores mistérios da internet. Para vocês verem o quão bizarro é esse hotel, uma mulher chamada Pauline Otton estava hospedada no hotel com seu marido. Após uma discussão, a mesma caiu da janela do 9º andar do prédio.
Mas o que transformou o caso em algo chocante foi o que aconteceu durante a queda. Ao atingir a calçada, Pauline acabou caindo sobre o homem que passava pelo local no exato momento. O impacto foi tão violento que os dois morreram instantaneamente. No início, a polícia acreditou que o homem era seu marido e que os dois haviam pulado juntos. Porém, após a investigação, descobriram que ele era apenas um pedestre que caminhava pela rua e não tinha qualquer relação com Pauline. Ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Até hoje, o caso é lembrado como uma das coincidências mais trágicas e bizarras da história do Cecil Hotel, contribuindo ainda mais para a fama sombria que o local ganhou ao longo das décadas. Quando falamos sobre o caso da Elisa, muita gente se concentra apenas no vídeo do elevador ou nas circunstâncias misteriosas de sua morte. Mas, por que isso aconteceu lá? Por que isso aconteceu no hotel que tem a fama de ser assombrado? Em um hotel que, por décadas, acumulou tantas histórias estranhas que algumas pessoas passaram a acreditar que havia algo de errado naquele prédio. Mas será se isso é verdade? Ou não passa de uma coincidência? Para entendermos isso, precisamos voltar quase 100 anos do passado. O Cecil Hotel foi inaugurado em 1920, em Los Angeles. Na época, era considerado um hotel elegante. O objetivo era atrair turistas, empresários e viajantes que passavam pela cidade. Porém, poucos anos depois, a região começou a mudar. A crise econômica atingiu os Estados Unidos, a criminalidade aumentou e o bairro ao redor do hotel passou a ser conhecido pela pobreza, violência e uso de drogas. Com o passar do tempo, o Cecil Hotel deixou de ser um hotel de luxo e ganhou uma reputação completamente diferente. Uma reputação sombria. Ao longo das décadas, dezenas de mortes foram registradas no local. Algumas ocorreram por causas naturais, outras foram acidentes, mas várias delas continuam cercadas por dúvidas e histórias assustadoras. Em diferentes momentos, hóspedes tiraram a própria vida pulando das janelas do prédio. Moradores relataram brigas, desaparecimentos e acontecimentos estranhos dentro dos corredores. Mas o que realmente chocou a opinião pública foi a presença de criminosos famosos dentro do hotel. Durante os anos de 1980, um dos serial killers mais temidos dos Estados Unidos morou no hotel. Seu nome era Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker ou Perseguidor da Noite. Ele aterrorizou Los Angeles com uma série de assassinatos brutais. E após ou enquanto cometia esses crimes, voltava para o Cecil Hotel para dormir. Imagine isso por um instante. Enquanto a polícia procurava desesperadamente por um assassino em série, ele estava hospedado em um hotel cheio de pessoas comuns, como se fosse apenas mais um hóspede. Anos depois, outro serial killer chamado Jack Unterweger também se hospedaria no local. E por mais uma vez, o nome do hotel apareceu ligado a uma sequência de assassinatos. Com tantas histórias acumuladas, o Cecil Hotel passou a ser visto como um local amaldiçoado para muitas pessoas. Jornais começaram a chamá-lo de Hotel da Morte, documentários foram produzidos sobre sua história, e sua fama ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. Então, em 2013, aconteceu o caso que faria o nome do hotel voltar ao mundo inteiro: o desaparecimento de Elisa Lam. Quando seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa d'água do telhado, milhares de pessoas imediatamente lembraram do passado sombrio do hotel. A internet passou a conectar o caso às décadas de tragédias que haviam acontecido naquele lugar. Teorias surgiram por toda parte. Alguns falavam em assassinato, outros em fenômenos paranormais. E havia quem acreditasse que o próprio hotel escondia segredos que nunca foram revelados. A verdade é que muitas das histórias do Cecil Hotel podem ser explicadas por fatores reais. A região é perigosa, os problemas sociais, a criminalidade. Mas uma coisa é certa: poucos hotéis no mundo acumulam tantas histórias estranhas, mortes e mistérios quanto o Cecil Hotel. E talvez seja exatamente por isso que décadas depois, seu nome continua despertando curiosidades e arrepios em quem conhece sua história. Porque algumas construções não ficam famosas pela beleza, ficam famosas pelas histórias que ninguém consegue esquecer.